A ditadura de Maduro alegou, vejam vocês, fraude nas eleições primárias da Venezuela. O procurador-geral anunciou investigação criminal contra membros da comissão eleitoral. A líder da oposição, Maria Corina Machado, venceu com 92% dos votos. Aqui frisando, tá? Eleições primárias. Esta senhora, que é a líder da oposição, ela já tem uma série de processos na justiça eleitoral, né, da Venezuela, que declararam ela inelegível já. E lembra o país. Tá me lembrando do país isso daí. E mesmo com tudo isso, né, a gente tem aqui, ó, o procurador-geral da ditadura venezuelana falando, obviamente, que houve fraude e vai ter investigação criminal, segundo ele, para ganhou com 92%. O que aconteceu com o Conselho Nacional Eleitoral. Existe um fenômeno moderno, e eu acho que o Brasil é o principal expoente desse fenômeno moderno, em que você cria uma ditadura no Estado soberano com toda a aparência de democracia. Eu lembro que na época do Chaves, eu já tinha amigos de esquerda, né, na época eu era da PUC, e eles diziam, não, mas a Venezuela é uma democracia. Lá você tem uma Suprema Corte, você tem um legislativo, você tem o poder militar, você tem conselhos, você tem voto, você tem tudo. De fato, aparentemente a Venezuela parece ser uma democracia. Só que você tem um Congresso cooptado e comprado pelo Executivo, você tem uma Suprema Corte que foi toda desaparelhada e depois foi toda aparelhada pelo Executivo, juízes nomeados pelo Executivo de esquerda ditador, qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência. Você tem no setor militar, para não ter um golpe militar, né? Uma quantidade de milicos, sabujos, puxa-sacos do Chaves, do Maduro, que foram alçados à posição de generais e dominam toda a estrutura militar do país. Você tem um arcabouço pseudo-democrático para aparentar uma democracia e você tem, sobretudo, eleições fraudadas, visivelmente, ostensivamente fraudadas há 20 anos no país. E você tem, para coroar a cereja do bolo, observadores da ONU, que vão lá sistematicamente na Venezuela e dizem, não, realmente aqui tem tortura, tem prisioneiros políticos, tem pessoas mortas, perseguidas, exiladas, anuladas. Você tem, visivelmente, a população morrendo de fome, 50%, 60%, 70% da população progressivamente entrando na miséria absoluta. Você tem uma ditadura formal. E você tem. Agora tem que criticar até os Estados Unidos. Os Estados Unidos, um doce ingênuo governo do Joe Biden, que está senil, e um governo senil, achando que vai, com observadores ou com algum tipo de averiguação, estabelecer uma eleição justa ali na Venezuela. Está aí a prova. A menina lá, como é que ela chama? Esqueci o nome dela. A moça lá, oposicionista, que teve 92% dos votos, que seria exatamente uma eleição mais independente. Aí você tem um Estado soberano, ditatorial e autocrata do Maduro dizendo, não, foi fraude. Aí o que o Maduro vai fazer? Ele vai tirar essa eleição, ele vai punir essas pessoas que fizeram essa eleição, vai prender essas pessoas, ou exilar, ou sumir com essas pessoas que participaram dessa eleição, e vai se estabelecer como presidente e vai fazer outra eleição completamente fraudada. Acreditar em eleição na Venezuela, a essa altura do campeonato, você tem 20 anos de uma ditadura sangrenta, sanguinária e canalha, é acreditar em gnomo, em Papai Noel, em boitatá, em mula sem cabeça, é folclore. A única forma de estabelecer-se uma democracia real na Venezuela é uma insurreição popular armada, quer seja com presença americana, presença brasileira, presença não sei do quê. Porque não tem jeito de você combater de maneira democrática, pseudo-democrática, um ditador que tem todas as instituições dominadas debaixo do seu jugo. Chega do Congresso Nacional, dos militares, do Supremo, da imprensa que foi toda estatizada, entendeu? Isso é um modelo concreto e absoluto e claro de uma ditadura que todo mundo sabe que é uma ditadura disfarçada de democracia. E aí eu trago a sardinha, infelizmente, sardinha podre, para o nosso país. O Brasil está indo na mesma direção. Esses que falam em ataques à democracia,
em destruição da democracia, em golpistas, em fake news, em discurso de ódio, estão da mesma forma ocupando as instituições para estabelecer uma ditadura formal em nome da democracia, como é o caso do Maduro, que vem lá com Chaves, aquela bolivariana, insurreição popular. Não é! Eles usam do nome do povo para fazer uma ditadura. Aqui no Brasil só tem uma diferença. Lá na Venezuela, eles estatizaram todas as empresas de comunicação. Aqui não precisa. Aqui todo jornalista é como o Guga Noblar, é como o Ricardo Noblar. Eles já são estatizados na cabeça. Eles apoiam, endossam a ditatoga brasileira. Não, exatamente. Além de não precisar, isso já é feito de certa forma, né? A gente tem a SECOM que financia a Globo. Ela, por exemplo, recebeu não mais... Não precisa estatizar nem fechar. Não precisa fechar a Globo. Exato. Ela recebeu mais recursos do governo federal do que todas as emissoras juntas. Então, ela recebeu mais que a Record, o SBT, a Band juntos. Eles receberam mais. Então, assim, não precisa, se bem que o PT está tentando uma concessão pública, né? E ele já tem a TV PT, a própria TV Brasil é a TV PT. Então, assim, eles têm essa formalidade, mas só que a imprensa, ela é financiada pelo governo federal, a verdade é essa. Por isso que as linhas editoriais vão sempre de encontro a esses absurdos que a gente vê diariamente. E o nosso presidente é amigo desses ditadores e recebe com honras de chefe de Estado aqui no nosso país. Maduro esteve aqui no nosso país há menos de 6 meses. Vale lembrar. E o TSE... uma reclamaçãozinha. Exato. E o TSE não deixava nenhum comunicador, nenhum jornalista ou influenciador de rede social mencionar essa relação. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.